Aos amigos do esporte de todo o Brasil, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live especial aqui no meu canal, no André Vera Coelho, onde você pode acompanhar tudo das análises sobre o Borussia Dortmund, pré e pós. Tem também as entrevistas especiais. Já recebi aqui o Theo José, já recebi aqui o Luiz Alano, e agora hoje recebo mais uma das feras inacreditáveis da história, que eu nunca imaginei na minha vida. Esse cara como 1986 como operador de caracteres. Tipo, esse GC que vocês estão vendo aqui, ele fazia essa função, ou seja, era gente como a gente. Depois, em 89, passou a ser repórter ainda pela TV Campinas, que é a atual EPTV, que todo mundo conhece. Depois, em 91, passou a ir para São Paulo, onde foi repórter lá para a TV Globo. E desde então, começou a construir uma história absurda. Uma Olimpíada, 3 Copas do Mundo, além do fato de ter cobrido a São Silvestre de cabo a rabo, praticamente de uma geração inteira, é um negócio absurdo. E ainda por cima, esteve nas principais decisões do futebol do Brasil, esteve também na Libertadores da América, e além disso, depois que ele trabalhou na Globo em São Paulo, trabalhou na Globo Internacional, esteve também em 3 Copas do Mundo, e, claro, teve programas especiais na Globo Internacional. Depois que ele trabalhou na Sony, depois no DAZN, onde narrou principalmente o boxe e a Indy. E aí, desde então, está na belíssima cidade de Braga, em Portugal, um dos lugares mais bonitos da Europa. E que, inclusive, tem um time que costuma estar na Liga Europa ultimamente, nos últimos tempos, e agora está aí fazendo um trabalho interessante e aproveitando esse momento de quarentena, a Europa voltando aí à sua normalidade, ele agora está podendo curtir a sua vida com a família, com os amigos, acompanhando mais de perto, e vai contar muito das histórias. Vamos mostrar também imagens sensacionais, é um negócio genial, que eu recomendo vocês acompanharem, e desde já te convido para você participar conosco, interagir com a gente. Inclusive, tem até o primeiro comentário aqui que enviaram antes da live começar, que é o nosso Marcelo Dalmagro, dizendo aqui, lembrete ativado, boa live para vocês, obrigado para você, Marcelo. E nosso convidado é ele, César Augusto. Tudo bem, César? Muito boa noite. E aí, beleza? Como é que tá? Tudo certinho? Graças a Deus, tudo bem, cara. Pô, falou tanta coisa aí, agora eu já me senti velho já. Rapaz, a história dele podia botar em livro. Botar em autobiografia para dizer que, ó, esse lugar aqui eu fui, esse lugar aqui eu estive, aonde foi, quando foi. Que, olha, rende, viu? Rende Cara, demais. você sabe que você tá falando isso, é engraçado, que agora que a gente tá morando aqui em Portugal, a gente tava falando negócio de viagem e tal, tava conversando com meus filhos, e daí meu filho mais velho tava falando assim, pai, é engraçado, porque todo lugar que a gente fala de ir um dia e tal, você fala assim, então, uma vez eu fui para lá e daí conta alguma história do lugar. Ele falou assim, pai, tem algum lugar que você não foi ainda? Ele tá curioso pra saber disso. É engraçado. Porra, para quem já viajou quase que o mundo inteiro, capaz que falta país ainda. Foi bem, foram umas horinhas de avião, cara. Foram umas horinhas de avião. Esse aí ganhou quilometragem, como diria É o verdade, jogador. é verdade, é verdade. Bom, vamos começar então pelo seu começo, né? Você trabalhou em alguma coisa antes de chegar na televisão para ser operador de GC e depois ser repórter? Cara, eu tive 2 empregos antes de ir para televisão, que eu ainda estava na faculdade, e daí eu trabalhei numa loja de vendedor, numa loja de roupa feminina, e depois eu trabalhei no Guarani, cara, lá em Campinas. Eu trabalhei na tesouraria do Guarani. Então, foi durante, acho que 1 ano. E depois, isso foi na época ali de alistamento militar e tal. Aí quando foi liberado e tal, que eu já tinha daí, ó. Aí eu consegui o estágio lá na TV Campinas, aí fui pra TV, daí não saí mais. Aí fiquei na televisão direto. Interessante, Cara, no interessante. Olha Guarani, só. você sabe que eu trabalhei na tesouraria do Guarani, era Larissa. Boa, obrigado, Larissa. Bora, valeu, Larissa. Obrigado aí pela audiência de sempre, hein?
E lá no Guarani, cara, uma das minhas funções lá na tesouraria do Guarani é quando o Guarani ganhava jogo, precisava ir buscar, pagava o bicho em dinheiro, né? E alguém precisava ir no banco, pegar o dinheiro e levar pro clube. E, cara, na época não tinha, cara, não sei nem porquê. Hoje que eu fico pensando, eu falei, que absurdo, não tinha, não era um carro forte que levava, cara, era grana. Aí eu ia pro banco, aí me levavam lá numa salinha, botava o dinheiro assim, tudo na cintura, assim, cobria assim com a camisa, saía meio que escondidinho, ia com o meu carro, cara. Pegava o carro, voltava pro Guarani para pagar os jogadores lá, pagar o bicho. Isso que numa geração melhor do Guarani, diga de passagem, hein? Putz, Guarani era. Eu torço pro Isso. Guarani, eu sou bugrino. E cara, o Guarani foi um time maravilhoso, maravilhoso. Eu brinco que eu faço de vez em quando o Guarani de todos os tempos, ele só perde pro Santos de Pelé. E se não fosse o Pelé, o Guarani era o melhor. E você sabe que tem uma história para contar rapidamente, né? Fazer um parêntese. Em 2010, o Júlio Nascimento, que hoje é repórter da Band de Campinas, ele trabalhava com a gente no Web Rádio. E aí ele falou assim, ó, por que não a gente não fazer o jogo do Santos contra o Guarani pela Copa do Brasil? O jogo de volta, que eu tinha narrado a ida como off-tube, né? Aquela goleada por, acho que 8-0, se eu não me engano. É, Aí, falei assim, mano, vamos tentar. Aí, eu lembro, nós fiz uma caminhada ali, saindo daqui de Santa Bárbara, para vir até Campinas, do lado, que era coisa de 40, 50 quilômetros, no mínimo, né? Que é muito perto, né? Aí, eu chego na rua e tá, assim, um quarteirão, a torcida organizada do Santos inteirinha, é, fechando a rua. Do outro lado da rua, você tinha torcedor do Guarani, os organizados, a galera toda lá, no outro lado da rua. A é. polícia fechando um lado do quarteirão inteirinho. Mano, é muito insano. Um negócio louco. Caramba. Nunca tinha vivido aquilo. Aí você entra no estádio, não consigo achar o Júlio. Aliás, e você, Júlio, se estiver acompanhando a live, você me deve entrar, me colocado na cabine naquele dia, porque eu não te achei. E aí eu fiquei procurando aí, por coincidência, eu acabei conhecendo o Alex Miller, que Tá. hoje, que eu era, que era repórter na época da Rádio Uhum. Bandeirantes. E Foi quando aí, eu conheci o Alex Miller. que bom, baita de um profissional, baita Foi. profissional, virou Ele é narrador. bom, ele é bom. E aí, eu entrei lá na cabine, eu vi. Aí, quando eu entro nas cabines para eu achar, eu olho para baixo, não tinha chão. Você olha assim, é literalmente arquibancada. E, tipo, ferrou. Se eu caio pro lado, já Caramba. era. A parede, você olhava assim, parecia que estava toda. Como eu posso dizer a palavra? Improvisada. Você não tinha Uhum. como. É como se fosse uma via só. Para você ir, para você voltar. Senão você não Caramba. conseguia achar. Mano, é muito louco. É um negócio absurdo. Parecia literalmente cabine pendurada. Como se tinha nos velhos tempos. Hoje não existem Uhum. mais. Mas é muito louco isso, né? Mas Doideira, assim, doideira. aí beleza. Você foi trabalhando no Guarani, acompanhando o dia a dia do clube e tal. Como que apareceu a TV Campinas, que é a atual PTV? Então, daí aí eu fui. Eu queria trabalhar com. Eu estava fazendo faculdade de jornalismo já, e daí teve uma vaga como gerador de caracteres. E aí eu fui trabalhar como operador de máquina de caracteres. Escrevia lá nos telejornais o nome dos entrevistados lá. Isso daí era na área de programação, né? Aí Uhum. fiz isso, trabalhei como coordenador de programação, diretor de TV, que fazia os cortes lá, cheguei a fazer um estágio, sabia lá mexer na mesa e tal. Cara, dessa parte técnica, a única coisa que eu não fiz foi a parte do áudio. Áudio eu não sabia, que eram dois caras que tinham lá, era o Barba e o Amauri, que mexiam no negócio do áudio e tal, e isso eu nunca soube mexer, mas o resto ali eu meio que me virava em tudo. Aí tinham duas editoras de texto na época lá que fechavam o jornal regional lá em Campinas, e eu sempre trocava ideia e tal, e falava que fazia faculdade de jornalismo e tal, e uma vez eles me convidaram para ser rádio escuta, que para quem está assistindo não sabe, rádio escuta fica ali no telefone recebendo informação o dia todo, tentando buscar matérias. Aí eu fui, eu continuei na programação, eu fazia a abertura da
a abertura aquela ZY, nem lembro o nome, lembra aquele negócio que tinha ZYB e tal? É como se fosse, sabe aqueles destaques de matéria? Era a abertura da emissora, assim, desde cedinho e tal, lá, até a hora do almoço. Na hora do almoço eu almoçava, ia para o jornalismo, trabalhava à tarde no jornalismo e fazia a faculdade à noite. E daí, depois de um tempo, aí surgiu a vaga de rádio escuta meu, que antes era só estágio, né? Aí surgiu a vaga, eu conversei lá com o meu diretor, que era o Ernesto Calisto, na época, aí ele me liberou para o jornalismo. E, cara, daí, sabe a Renata Ceribelli, que é a repórter hoje Sim. da Globo, ela trabalhava na TV Campinas. E daí teve uma vez que ela estava repórter de férias e tal, não sei o quê, e ela estava lá e ela ficou doente. E aí meu chefe, na época, me chamou e falou assim, César, nossa ideia é de colocar de repórter um dia, te treinar e tal, não sei o quê, mas olha, ela faltou e vai pra rua agora e faz. E daí aí começou. Aí começou. Na verdade, quando eu comecei, eu me encantava muito pelo trabalho do cinegrafista. Eu nem tinha planos de ser repórter. Meu negócio era, eu queria ser cinegrafista. Aí pintou a vaga de repórter, eu virei repórter. Logo depois de eu virar repórter, o cara da engenharia me chamou para ser cinegrafista. Daí eu falei, puta, cara, agora eu já virei repórter, agora eu vou para reportagem. Aí fiquei repórter. Aí depois que você saiu de Campinas, no início de 91, você foi para São Paulo, né? Aí fui para São Paulo. Aí teve uma vaga em São Paulo que na época, cara, se eu não me engano, na época foi uma vaga aberta que o Mauro Naves trabalhava na TV Globo e ele abriu um negócio de roupa. Uma textil, roupa, essas coisas, né? Abriu uma marca de roupa. E saiu da Globo para tocar o negócio de roupa. Abriu a vaga dele e eu fui para lá. Depois de um tempo, ele acabou voltando para a TV, daí eu trabalhei com ele um tempo. Mas daí eu entrei na vaga que era dele. Aí fiquei lá em São Paulo até 2003. Aí em 2003 eu saí e fui para os Estados Unidos. Você vê que é uma coisa curiosa, né? O César, ele simplesmente substituiu Mauro Naves, pouca coisa, são os maiores repórteres da história da televisão no Brasil, tá ligado? Repórter de seleção brasileira, de Copa do Mundo, um lugar que outro também viajou o mundo. Esse aí verdade. também ele viajou quase que o planeta inteiro. Por um ano, por uma coincidência de casos, acabou que você chegou e ficou. Basicamente é isso. Exatamente. Aí ele voltou, abriram uma vaga que estava precisando de gente e tal, daí ele voltou e daí nós trabalhamos junto na época. Na época até não tinha tanto repórter, não, cara. Tinha pouco repórter. Era o Mauro, o Tomé, Roberto Tomé, tinha a Abigail Costa e eu. Acho que eram uns 4 repórteres de São Paulo, do esporte de São Paulo. Daquela época que o Globo Esporte tinha uma apresentação, se eu não me engano, diário, mas era num horário um pouquinho mais tarde em relação a hoje em dia. E era aquela versão de 40 minutos, 1 hora no máximo. Hoje eu não lembro que horas que era, não. Mas se eu não me engano, quando eu entrei, o apresentador era o Kleber Machado, cara. Kleber Machado que apresentava o programa. Ele teve um revezamento, cara. O Kleber, depois a própria Milena, chegou a assumir algumas vezes. Teve também teve uma outra repórter. A Milena fazia do Rio, né? A Milena fazia do Rio. O Kleber fazia em São Paulo. A Abigail apresentou um tempo também. A Abigail Costa apresentou um tempo. Cara, nossa, pensar que se a gente puxar a memória, dá pra lembrar muita gente boa que passou pelo Globo Esporte. Bastante gente. Eu cheguei a apresentar o Globo Esporte um tempinho. Só que daí o diretor na época, que era o Marco Mora, que, cara, diretor sensacional. Ele morreu faz pouco tempo agora, faz um tempinho. E daí eu cheguei a trabalhar como apresentador, daí ele me chamou e falou, cara, teu negócio é na rua, você tá perdendo um negócio e não tá ganhando outro e tal, daí me devolveu para rua, me tirou do ar-condicionado. Ó, nós vamos começar com uma primeira pérola, que é um negócio simplesmente maravilhoso. 92. Nós tivemos uma briga pela vitória na São Silvestre.
entre Arturo Barrios, do México, e Simão Semoio, do Quênia. Aí, eu vou pedir para vocês prestarem atenção em dois detalhes interessantes. Aliás, na verdade, três. Lá vem. Primeiro, um cara de branco vai aparecer, atrapalhar os dois líderes da prova, brigando lado a lado. Segundo, ao mesmo tempo que acontece isso, vai aparecer um cara lá no fundo, sendo retirado pela polícia. Esse negócio que é genial. E depois, quando os dois que estavam brigando pela vitória entram na Avenida Paulista, vocês vão perceber que o queniano começa a avançar. Só que a criança quase me erra a chegada. Aí vem um policial, vem apontar assim, é pra cá. É uma pérolas maravilhosas da história. Detalhe, foi uma das últimas narrações de Luiz Alfredo, da era Globo, antes de ir para o SBT para a Copa do Mundo de 94. É maravilhoso. É um negócio assim que, mano, ó, vocês têm que ver isso aqui. Dá uma olhada só. A distância vai diminuindo. Tá difícil para Simão Chemboio. Simão Chemboio ainda é o líder, mas Arturo Barrios vai se aproximando. O queniano perde o ritmo no final da subida da Brigadeiro e a previsão de uma chegada espetacular. Olha o queniano, vai se aproximando Arturo Barrios. Ele sente que Simão Chemboio não conseguiu sustentar o ritmo na hora da chegada. O povão estimula o mexicano Arturo Barrios. Arturo Barrios se aproxima de Simão Chemboio. Olha o mexicano, assume a liderança o mexicano. Sensacional a recuperação de Arturo Barrios. Um super atleta, 4 recordes mundiais. Ele esperou o momento certo para usar as energias que ele armazenou. Mas Simão Chemboio responde. Os dois lado a lado, passo a passo, brigando pela vitória. Que momento bonito da São Silvestre. Olha os passos. Um pouco mais à frente Arturo Barrios. Olha a expressão de esforço do mexicano número 1. Simão Chemboio, número 21. Um deles será o primeiro, um deles será o segundo. Simão Chemboio consegue a recuperação. Supera Arturo Barrios, que no esforço gasta as suas últimas energias. Estamos a 500 metros da chegada. Últimos momentos da subida da Brigadeiro. Simão Chemboio respirou e reagiu. Assume a liderança o queniano. Arturo Barrios não consegue acompanhar, talvez guardando seu último gás para a chegada para os metros finais da Avenida Paulista. Aí a proteção, os penetras atrapalhando. Arturo Barrios ainda tenta uma resposta, o que pode ser uma última tentativa do mexicano. De um lado, Simão Chemboio, também mostrando-se cansado pelo esforço dos quase 15 quilômetros. Arturo Barrios, de um lado, o mexicano tenta o tricampeonato. Do outro líder, Simão Chemboio, queniano, camisa 21. Queniano agora abre mais em relação a Arturo Barrios. Olha como aperta o ritmo de novo Simão Chemboio do Quênia. Nos últimos metros da subida, o queniano responde com mais ritmo. Agora, a diferença de 9 metros do líder Simão Chemboio para o mexicano Arturo Barrios. O queniano na frente. A virada é à direita. Veja como Arturo Barrios já fica mais próximo exatamente da virada. Aí a tomada do helicóptero. Veja como Arturo Barrios vai pela direita. Esperto o mexicano, porque pela direita ele fica mais próximo da virada. Olha os dois lado a lado. Arturo Barrios espetacular nos últimos metros da São Silvestre, na Avenida Paulista. Tenta responder Simão Chemboio. Que chegada monumental de dois super atletas que elevam o esporte ao ponto máximo. A grande emoção do esporte, a resposta de Simão Chemboio. O queniano sensacional também. Vai metro a metro superando o mexicano. E chegada espetacular no sprint final do queniano Simão Chemboio. Perto, venceu
Simon Chemboio do Quênia. Espetacular o sprint final. Aí o bravíssimo mexicano Arturo Barrios. E aí a chegada do queniano Simon Chemboio. Vence a São Silvestre 92. Depois de uma briga espetacular, no mês que aí o mexicano Arturo Barrios, o segundo colocado. Os dois bem à frente do terceiro colocado, que nem pintou aí. Caraca. E o tanto que esse cara abriu naquela reta final ali. Caraca, não lembrava dessa chegada, não. Não, o mais engraçado é, tipo, primeiro, o cara de branco atrapalhar no meio da brigadeiro. Isso já começa bizarro. Segundo, os dois brigando pela vitória, de repente o queriano, ele abre, só que ele esquece de vir pro lado oposto, pra poder vir na chegada, que tipo era 10 metros na frente. Pô, O que aconteceu naquele dia, ô César? O que eles falaram pra você? Ali aquela chegada ali é meio confusa para quem não conhece tipo, para ele devia ser a primeira vez que estava indo e tal, ou mesmo se já tivesse ido outro ano, porque a polícia vai tendo ali os batedores da polícia vão cercando os caras. E para a chegada, para ter a imagem final e tal, tem um corredor assim que entra o carro da transmissão, a moto da polícia entra naquele corredor e o atleta tem que sair para a esquerda. Ele sai para a esquerda para ter aquela imagem limpa só do atleta chegando e não chegar um monte de carro e moto junto com o cara, entendeu? E o cara, ele tá tão ali na batida da moto, ele vai atrás da moto, cara. E a moto entra ali naquele túnelzinho, ele vai atrás da moto. Por isso que... E tava tão no pique ali que o cara que é o cara que dá o sinal ali, que bota ele, você vê que é aquele cara de branco que sai correndo atrás ali, que o cara não alcança ele ali para avisar que é para a esquerda ali. Ali se toca. E o policial apontando, é pra lá, é lá. É pra lá. Tipo, tanto que o Luiz mas Alfredo... o cara que entra lá, que as motos entram ali, dá uma quebrada no Barros também, ali na subida né? Ele é quase a imagem lá do Vanderlei Cordeiro de Lima, lá do cara que entra na maratona e abraça ele ali. Cara, 4 motos entram assim, travam, tiram o cara, mas dão uma quebrada no ritmo dele também. Totalmente. E aí, o que é mais interessante é que o Arturo Barros, ele pensa o seguinte, bom, eles me atrapalharam aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou lá para a esquerda, ali na esquina, porque ele percebeu que tinha uma esquina para virar. Falou, vou tentar virar para lá para ver se consegue impulsionar a desvantagem que tinha perdido. Por isso que ele conseguiu entrar lá do lado. Chegar de novo, né? Porque senão não ia chegar. E detalhe, quando aconteceu essa presepada do policial de tentar avisar o Chemboio que era para avisar, o Luiz Alfredo, coitado, ele cantou a vitória antes da hora, coitado. Pô, aí é sacanagem, pô. Aí é complicado. O Luiz Alfredo narrava pra caramba, cara. Faz tempo que eu não vejo a narração dele, mas, pô, narrava muito. Luiz Alfredo, que é um dos maiores narradores da história, o único a ter narrado a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou, né? Que o pai, o Geraldo José de Almeida, narrou o tri, e o Luiz Alfredo narrou o treta campeonato mundial. É o único na história. Ninguém vai quero ver alguém chegar nesse ponto. Imagina, cara. Só se nasceu o filho do Galvão para narrar o Hexa. Verdade. É impossível acontecer. Bom, mas aí outra pergunta relacionada a essa prova específica. Os bastidores daquele dia. Alguém chegou e falou para você assim, olha, foi uma bagunça chegada, todo mundo chegou... Não, cara, não. Ali é o seguinte, ali tem... É muito corrido, né? É muito, tipo... Acaba, tem que ter o pódio, tem tudo um horário muito enxuto ali, porque, cara, final de ano, tem a meia-noite lá e tal, e é muito, você faz ali, e todo mundo, na verdade, todo mundo tá querendo ir embora. Você tá, além de ter aquela pressão de botar o horário e tal, você tá doido pra terminar ali e sair fora, ir embora. Então, é a primeira vez que eu tinha visto, né? É a primeira vez que eu tinha visto essas imagens? Primeira vez. Eu nunca mais vi. Não lembrava disso, não. É um negócio louco, de louco. E assim, numa era que Quênia, Etiópia,
Cara, o México, bom, o México, hoje não tem quase ninguém representando o México em praticamente lugar nenhum, praticamente, em competições de atletismo de rua, de fundo. Uhum. Hoje parece que o Quênia domina e ninguém pega mais. Né? Tem Isso é um uns negócio. documentários legais daquele de correr a maratona lá. Puta, como que é o nome? Qual? Eu não vou lembrar o nome, que eles montam lá pro cara ser o primeiro ser humano a correr abaixo de tantas horas e tal. Pô, a Cara, galera podia colocar aqui na live para ajudar, né? é um documentário maravilhoso, maravilhoso. É muito legal. Primeiro eles pegam quatro. Eu acho que é um queniano, Uhum, são quatro africanos. Eu não lembro uhum, de onde eles são. Com certeza tem um caniano e tal. E daí eles sim. colocam os quatro para tentarem, para ser o primeiro cara. Aí um deles quase consegue e não consegue. E daí depois da outra vez ele vai sozinho e faz. Cara, é muito jóia, Nossa, muito jóia. muito bom, hein? Muito bom. E tá onde? Tá Ah, cara, na se procurar, Netflix? deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Deixa eu ver se Quando eu. você vai achando aí, eu Aham. vou falar uma coisa para vocês. Você que está chegando agora, estamos recebendo aqui o César Augusto, o repórter, narrador, um dos que mais esteve nos principais eventos esportivos da história da humanidade, provavelmente. Né? E, e o mais interessante de tudo, né, dessa construção que a gente falou, dessa de 92, era o seguinte: era o final de uma geração, estava entrando outra, para começar a desenvolver o esporte. Detalhe também, né, que eu percebi, né, as ruas lotadas de gente, que era como a coisa se mobilizava de uma maneira muito próxima dos moradores, das ruas, da cidade. Enfim, eu poderia aqui citar vários adjetivos, né, que pudessem, né, de alguma forma, como eu posso dizer a palavra? Recolocarem a competição nos seus devidos lugares. Até acho que a São Silvestre hoje deveria ser muito mais valorizada naquilo que hoje ela é. Por mais que ela seja hoje um torneio de competição já da Federação Internacional de Atletismo, né, como competição oficial, eu poderia ter sido muito mais valorizada. Lógico, essa história de ter mudado da noite para tarde, de agora para de manhã, afeta. Né? Isso, de alguma forma, até atrapalha um pouco aquele clima que se tinha antes. Né? Eu até não sei se o César concorda com essa minha opinião, né? E talvez a São Silvestre poderia ter sido mais valorizada de outra forma, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Ó, achei aqui, só para você saber, chama Breaking 2. Breaking e o número 2. Tem um site da Nike, e tem também um da. Não sei nem como é que fala isso daqui, que é um Ineos 1,59 Challenge. E o Eliud Kipchoge é o cara que faz, que é o que faz esse segundo. Ele tem o primeiro, que é acho que é o Breaking. Uhum. Não lembro como é que chama o primeiro, mas, cara, é muito jóia. Depois dá uma olhada, procura aí o documentário da Nike de maratona, Vale a que é pena, hein? fácil achar. Vale a Vale a pena. pena, vale a pena, vale a pena. Ainda mais nessa época olímpica do atletismo e tudo mais. Mas daí, Zé, você concorda com essa minha opinião em relação à São Silvestre, que deveria ter sido mais valorizada? Cara, é complicado. Eu concordo plenamente, mas vira muito business, né? Esse que é o negócio. Hum. Porque, pô, tinha todo um charme da São Silvestre. Eu não sei quantos anos você tem, se acompanhava a São Silvestre quando era noite. O final da São Silvestre era meio que marcava ali a meia-noite e tal. Aí acabaram mudando, porque, pô, para iluminar, para ter a São Silvestre, para ter uma transmissão, era absurdamente caro, que você tinha que iluminar Uhum. o percurso inteiro. Então, Uhum. daí pelo que eu ouvi falar, não sei nem se é verdade ou não, mas para cortar custo, eles passaram a São Silvestre para de dia, que isso daí Já diminuiu tá. demais o custo e tal. E daí os caras vão arrumando um jeito ali de tentar encaixar e tal, e aí não tem como, né? Eu me lembro de uma historinha de que quando acabava São Silvestre, eu assinava o jornal para ler a revista. Tinha um jornal liberal aqui de Americana. Quando É, acabava a prova, eu esperava uns 30 minutos na janela de casa é. para pegar o jornal do dia 1º de janeiro, que vinha antecipado,
Só para pegar a página do esporte, para pegar lá a fotinha lá para ver da classificação, quem era o atleta que tinha vencido e quem tinha vamos dizer assim, a conjectura de tudo, o que aconteceu e tudo mais, que era um grande barato. Hoje de manhã, agora então, pô, tem que ficar esperando o quê? 10, 15 minutos para poder chegar em casa. Agora esquece, não tem como. Você está em Ó, que cidade? Eu tô em Santa Bárbara, mas eu nasci em Americana. Eu passei um tempinho aí, cara. Eu fiquei uma vez, teve um sequestro famoso aí em Santa Bárbara, não teve? Você lembra disso daí ou não? Qual? Puta, cara, era um empresário aí que ele ficou sequestrado uns dias, cara. Eu fiquei em Santa Bárbara, eu ainda trabalhava na TV Campinas, não trabalhava no esporte ainda, trabalhava na geral. Então deve ter sido ali 90 e 80, quase anos 90. E o cara, eu lembro que ele ficou um tempão, eu fiquei em Santa Bárbara, porque ficava todo dia, tinha operação policial, a gente acompanhava e tal. Fiquei pela Globo e o Luiz Ceará, cara, tava cobrindo aí, eu não lembro se pela Bandeirantes ou se pelo SBT. Nossa, caraca, imagina o rolê de o César estar na minha cidade, em que eu nasci. Fiquei sei lá quanto tempo, fiquei um tempão aí, cara, tempão. Pô, mas era assim, era muito, como posso dizer, brava? Era muito tenso só de estar perto do local ou era muito loucura? Não, cara, era tenso pelo seguinte, porque na verdade eles mantiveram aí as equipes, porque quando o cara sumiu e tal, quando o cara foi sequestrado, deu repercussão, e daí quando tinha as batidas policiais e tal, era uma época, a TV não podia se dar ao luxo de, tipo, da Bandeirantes noticiar antes. Então a única coisa que era tenso, mas eu me dava muito bem com o Ceará, então a gente acabava meio que trocando ali informação para ninguém se dar mal ali, entendeu? Mas a tensão era assim, tipo, tá, descobriram alguma coisa que eu não fiquei sabendo. Cara, você não fica, é impossível você ficar sabendo de tudo. E na época, imagina, não tinha internet, entendeu? Era uma coisa que, cara, era telefone o dia inteiro e andando lá pela cidade para tentar ficar descobrindo alguma coisa. Só o primeiro dia, beleza, segundo dia, beleza, cara, depois de uma semana você faz o quê? Vai aonde? Pegar informação, cara, era doideira, doideira. Passei um tempão. Mas essa questão de você trabalhar com esporte em geral, quais tipos de risco que você... Não, eu trabalhei, antes de ir para o esporte, eu trabalhei na geral. Eu trabalhei eu comecei como repórter de geral, e depois que eu fui para o esporte. Mas tem alguma diferença ou tudo você consegue levar na boa? Ah, cara, acho que leva na boa. Acho que eu não sei como é que tá hoje, porque você vai falar assim, violência. Antes você tinha violência, tá? No esporte não tem, mas, cara, daí você pega uma torcida que não vai com a tua cara, acha que você torce para outro time. Então você, do mesmo jeito que você tem um risco ali na geral, você tem um risco no futebol. Tem... Você, nos tempos que você trabalhou no estádio, teve algum risco com você? Ah, várias vezes, cara. Várias vezes. Mas várias vezes. Não tem. Era coisa comum, assim, tipo, tivemos problema que eu lembro que a gente brincava muito e tal, porque era mais relaxado o negócio. Na Portuguesa, uma vez, tinha um alemão lá, cara muito forte, e ele invocou com um cara que é auxiliar de cinegrafista nosso. Ele queria matar o auxiliar de cinegrafista, e daí, putz, eu segurando o cara e tal. Uma vez no Morumbi, num jogo de São Paulo, o cara também, eu fui gravar um negócio, o cara ficava xingando. Saiu eu e o cinegrafista correndo atrás do cara na arquibancada, doideira, assim. Teve uma vez no Palmeiras, aí que os caras ali os caras queriam mesmo, ali foi pesado o negócio. Até a hora que eu cheguei, desci do carro, falei, gente, é o seguinte, vocês não gostam da TV Globo, vocês vão fazer o quê? Vão bater em mim, vão bater no motorista, que é um coitado, ganha quase nada, que vai adiantar? O que você acha que a Globo vai mudar pra você bater em mim? Aí o cara, não, pô, verdade, né? Gente boa. Aí acabamos ficando amigo dos caras, mas teve, assim, vários Santos era punk, fazer jogo lá na Vila. Nessa época que você cobriu Palmeiras, como é que era o dia a dia do clube como um todo? Ah, cara, era muito... Quando eu comecei no esporte em São Paulo, era muito diferente do que é hoje, cara. Porque hoje tem tudo. Todos os jogadores têm assessor de imprensa,
para você fazer uma entrevista ali, putz, é o clube que escolhe quem vai fazer. Cara, na época era o seguinte, você chegava lá, pô, terminou o treino, você entrava no campo e entrevistava quem você quisesse, era muito mais relaxado, você tinha um contato muito mais... era muito mais acessível, entendeu? E não tinha tanta... Hoje eu acho que tá... putz, não entenda como uma crítica, tá? Mudou um pouco, eu acho que o estilo, assim, hoje tem muita boleiragem, no sentido de ter um contato muito próximo com o jogador e tal. Antes não tinha isso, você tinha, era muito mais acessível, mas tinha uma distância ali do repórter e do jogador, não tinha tanta amizade ali. E essa relação de jogador com repórter era mais ajuda ou mais atrapalha? Cara, não sei te dizer, cara. Assim, eu me dava muito bem com vários jogadores, mas muito bem mesmo. Mas nunca fui amigo de nenhum. Nunca frequentaram minha casa, entendeu? Então, assim, Parceiro. Não era uma coisa, não, pô, saía na lua. Não tinha isso, entendeu? Então, eu acho que facilita esse contato que eles têm até mais hoje, facilita porque você tem mais informação, mas dificulta muitas vezes porque às vezes você não pode passar essa informação, porque você tem uma relação muito próxima à pessoa. Então, eu não sei te dizer o que é melhor ou pior. Qual foi a matéria mais bombástica do esporte que você lembra que deu mais repercussão? Essa da São Silvestre, quando eu corri a São Silvestre, é uma coisa que até hoje o nego lembra, que foi em 92, que teve acompanhando ali, eu virado um cara sedentário a correr a São Silvestre em 3 meses, e o Esporte Espetacular acompanhou essa trajetória. Isso foi uma coisa que deu bastante repercussão. Cara, teve aquela luta do Tyson que ele mordeu a orelha do Holyfield, também foi uma Aliás, coisa... já nós vamos contar essa história desse rolê aleatório. Isso aí é um negócio louco. Poucos tiveram privilégio de estar lá. Porque tem detalhes, bastidores bem interessantes. Isso daí foi legal. Pouco você vai contar já. Esse foi joia. Mas vamos lá. Já que estamos falando de São Silvestre, meu caro César, antes, deixa eu só ver um comentário aqui da galera que está mandando aqui com a gente. Ó. O Marcelo Dalmagro. Grande César, tamo junto. Um abraço para você. Não perde uma, cara. Show. Legal ele acompanhar. Grande Marcelo. Obrigado demais aí pela audiência. Bom, nós falamos aqui da São Silvestre de 92. Eu vou agora passar para 2 anos para frente, que é a São Silvestre de 94, que foi a vitória brasileira do Ronaldo da Costa, que era chamado de Ronaldinho, um dos anos talvez mais terríveis do esporte, né? Que tirando o título mundial de basquete feminino, nós tivemos a morte do Senna, naquele fim de semana louco de Imola, e tivemos também a Copa do Mundo que o Brasil ganhou, que recentemente agora foi homenageado. Então, enquanto vocês vão mandando aí as suas mensagens aí, e deixando o like, espalhe pra galera, chama os amigos aí, chama todo mundo aí para acompanhar conosco essa live. Se você quiser mandar a sua pergunta também, mande pra gente que a gente vai colocar aqui na live. Vou mostrar para vocês agora esta pérola maravilhosa de um dos momentos mais lindos da história do esporte, que é a chegada do Ronaldo da Costa contra o Silvio Guerra do Equador na São Silvestre de 94. A narração é do Kleber Machado. O brigadeiro Luiz Antônio foi um militar português que fez carreira militar aqui no Brasil e foi homenageado com o nome dessa avenida que sai lá do centro da cidade e chega até o Ibirapuera. Ronaldo entrou na Avenida Paulista. Aumente a sua emoção, dê a sua força para o brasileiro. São pouco mais de 500 metros para o Brasil vencer a São Silvestre. Depois de 9 anos, Ronaldo Costa, o melhor do ano passado, vem para ser não só o melhor brasileiro, mas o melhor da São Silvestre 94. O público já vibra com ele. O Silvio Guerra tenta diminuir a diferença. Vai tentando um sprint final, Silvio Guerra. O Ronaldo parece cansado, mas vai se mantendo na frente. Agora é todo o Brasil correndo com você, Ronaldo Costa, para conseguir a vitória na São Silvestre.
Silvestre. Silvio Guerra aperta o passo atrás. A chegada fica emocionante, até preocupante para o Brasil. Ronaldo aperta, Ronaldo vem. O aplauso parece empurrar o Ronaldo. O grito de Brasil está solto para terminar o ano de 94 com festa. Ronaldo, beijo pra galera. Entra no funil. Ronaldo Costa, o Brasil vence a São Silvestre. No ano do Tetra, no ano do Mundial de Basquete, o Brasil vence também a Corrida Internacional de São Silvestre. Não teve queniano, não teve etíope, nem mexicano. Brasil na frente. Ronaldo Costa, 24 anos. É um dos principais nomes do atletismo brasileiro da atualidade e confirma com esta grande vitória na São Silvestre 94. Ele foi o terceiro colocado no Mundial de Meio Maratona. Treinou na Colômbia para chegar com fôlego e vencer a prova internacional de São Silvestre. Eu acho que, você sabe, putz, o Ronaldo Costa, depois disso daí, ele bateu, ele teve a melhor marca do mundo de maratona, né? Ele conseguiu, pô, foi elite mesmo do atletismo mundial. E depois passou um período difícil, eu não vou me lembrar o que aconteceu, se foi alguma coisa com depressão. Em 95 ele teve uma lesão muscular. Mas daí teve alguma coisa, alguma parada pesada, assim, depois disso daí. Depois de um tempo, cara, depois já, nos anos 2000, eu cruzei ele de novo. E eu fui fazer uma reportagem com o Joaquim Cruz, em Brasília, e ele estava lá trabalhando na fundação lá do Joaquim Cruz e tal, estava dando uma força para ele tava se reerguendo lá, cara. Mas bonzinho demais, cara. Bonzinho demais. Torcia muito para ele, cara, para se dar bem, por gente boa. E você vê que é uma época totalmente diferente, né? Pessoas com papel picado, todo aquele clima, todo em volta. E uma coisa, só para não ser injusto, eu falo que ele é gente boa e tal, o Joaquim Cruz, cara. O Joaquim Cruz talvez seja o cara do esporte que eu conheci que é o cara mais sensacional que tem, cara. O Joaquim Cruz é sensacional. Sensacional, cara. Né? 800 metros em Los Angeles. Mas, cara, é um coração. Cara, esse cara assim, se não for ou mais, é top 3 certeza de cara mais legal que eu conheci assim no esporte. Daqui a pouco nós vamos falar de um fera também do atletismo, né? Que esse aí se acomodou talvez até mais perto do que talvez a sua esposa, a sua filha. Tipo, mano, tipo um negócio de louco. Talvez um dos maiores da história. Mas eu queria perguntar, é o seguinte: a relação do jornalista com o atleta, como que você passou a entender melhor o atletismo de rua? Como que você passou a entender melhor o esporte como um todo, no dia a dia de preparação, na hora da prova? Como é que é isso para você como repórter? Cara, eu na verdade, não é que eu era apaixonado pelo jornalismo e caí no esporte. Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. E o jornalismo foi um caminho para eu ficar próximo do esporte e tal. Então, eu sempre acompanhei muito. Eu gosto muito de esporte. Eu brinco que, pô, se eu tô passando na rua, tá tendo um jogo de moleque, eu paro para assistir, porque eu curto aquilo. Eu gosto muito, entendeu? Então, é uma coisa meio que fácil, esse envolvimento que tinha com a competição. Eu gosto da competição, eu gosto... É óbvio que tem a parte técnica, não dá para dominar. Eu fui uma vez fazer uma prova de maratona em águas abertas, né? Que o Brasil é destaque e tal, de natação, e eu estava do lado de um dos treinadores, e daí ele falava assim, pô, o fulano tá em segundo. Cara, no telão, assim, tá no mar, cara... Só dava para ver um pedacinho da touca, assim, a touca de todo mundo da mesma cor. Eu falei, cara, como é que você sabe que o fulano tá em cima? Eu falei, não, é a abraçada dele. O jeito da abraçada e tal é o fulano. Você tá vendo que a abraçada, não sei o que lá. Aí você fala, cara,
eu sei como é que é a competição, eu sei que é tanto de distância, conta assim, o circuito é assim, tem tantas etapas, mas, cara, essa parte os caras estão milhões de anos na frente de qualquer repórter, não tem nenhum que manja nesse tanto de todos os esportes. No tempo que você esteve na Globo, você trabalhou com os principais narradores da história, talvez, da nossa televisão brasileira. Caso do Galvão, caso do Kleber, Luiz Roberto, em alguns momentos. Como é a relação de você ter contato com essas feras, como um todo, no dia a dia e também nos eventos? Cara, é legal, é legal. Os caras são legais, os caras são muito. O Luiz Roberto, ele trabalhava na Rádio Globo quando eu trabalhava na Globo, e eu tava na Globo quando ele chegou na TV Globo para trabalhar. Cara, o Luiz Roberto, cara sensacional, assim, de tipo, ele ia fazer a transmissão, agradecia, no final da transmissão, agradecia todo mundo pelo nome, assim, do cara, do Cabo Man até o coordenador, fulano, obrigado, fulano, obrigado. Ele chamava repórter, aconteceu comigo, assim, de chamar repórter na cabine ali, falou assim, pô, você pode ouvir o que eu vou gravar agora e tal? A primeira vez, eu falei assim, tá. Aí fui. Ele, pô, e aí, ficou legal? Eu falei, cara, ficou. Eu falei, mas eu não tô entendendo o que. Eu falei assim, não, se você quiser eu vou lá e gravo de novo. Eu falei, Luiz Roberto, você tá de sacanagem. Cara, assim, ele querendo entender a televisão, porque ele era cara de rádio, né? Então, cara, ele é sensacional. O Galvão, eu gosto muito dele, cara. Muito, muito, muito. O Kleber também tem uma relação legal com o Kleber. O Galvão é sensacional. O Galvão, quando eu fui casar com a Luciana, eu fui levar o convite de casamento para ele, ele pegou assim, olhou e falou assim, pô, César, vai casar dia tal? Abertura da Fórmula 1? Falei, Galvão, você realmente acha que eu peguei o calendário da Fórmula 1 e falei, vou casar no dia da abertura? Falei, cara, marquei o casamento, né? Cara, ele botou o Kleber para narrar a prova e foi no casamento. Caraca, mano! Assim, eu sempre me dei muito bem com ele, muito bem com ele. Aliás, era muito legal. Aliás, o Galvão está fazendo aniversário hoje. Estamos no dia 21/7 agora. Está completando 71 anos de idade, né? Caraca, mano. Galvão é monstro, cara. Todo mundo fala, né? Galvão e Luciano do Vale, os dois caras são top. Assim, quem assiste, tá, pode gostar ou não do Galvão, mas ele vende bem o evento, vende muito bem a parte de emoção, ele sabe muito trabalhar com a emoção, tanto que é engraçado, mas tem algumas narrações dele que você assiste hoje, você já assistiu 200 vezes, você se emociona de novo, cara, é a coisa mais louca do mundo isso. Então ele tem uma coisa, ele é muito... E agora, quem trabalha lá, a parte técnica da televisão, ele entende demais. Assim, fora da curva, cara. Abaixo, assim, muito. É como se ele estivesse num patamar maior do que o resto. É isso. Ele sabia mais do que todo mundo. Eu não sei se ele. Assim, claro, eu não falo assim, puta, ele sabe mais. Não sei se ele sabe mais do que todo mundo, porque, puta, o Kleber também manja pra caramba. O Luiz Roberto, pô, demais. Tem muitos narradores que tem muito essa parte técnica, porque, cara, quem vê não imagina o que o narrador, o cara tá falando aqui, que às vezes você fala assim, trocou o nome de tal jogador e tal. Cara, o cara tá falando, tá com fone, tem um coordenador falando com ele no fone, um assunto que não tem nada a ver, o cara tá tendo que prestar atenção naquilo. Então, assim, é uma coisa muito difícil, essa parte, essa concentração é uma coisa muito difícil. Então, é muito doido, cara. O Marcelo Dalmago. Eu tava vendo aqui, ele botou aqui, cheguei atrasado e tal, porque tava jogando com os meus moleques basquete com o mais velho e futebol com o menor. Sou igual a você, vou morrer praticando esporte até o último suspiro. Cara, mas é exatamente isso, cara. Hoje, o meu filho joga basquete, cara, eu acompanho tudo, tanto que eu tô no quarto dele aqui atrás tem a foto do camp que ele participou e tal, os prêmios lá dele e tal. Agora tá jogando aqui em Portugal, começou a jogar nos Estados Unidos, agora tá jogando aqui em Portugal basquete, e minha filha tá fazendo escalada, cara. Faz escalada, ela tá indo bem demais também na escalada. Daí eu comecei a praticar a escalada para ir junto com ela. Aliás, essa relação com o seu filho hoje, você está tentando incentivar ele ao esporte, ao invés de ir para o jornalismo?
Cara, eu nunca direcionei, não. Eu acho que, eu não sei se passa, assim, meio que passa no, ele sente que a gente gosta muito de esporte aqui em casa, mas assim, é uma coisa dele. Ele é apaixonado, ele gosta de competição. O meu filho adora competição, é daquela de vamos ver quem toma banho primeiro, vamos ver quem sobe a escada primeiro, vamos ver quem, sabe aquele negócio de tudo era competição para ele, tudo, é absurdo. Então, na classe, vamos ver quem tem a maior nota, era tudo competição. E o basquete, ele se apaixonou pelo basquete, ele adora basquete, acompanha tudo de basquete. Ontem era 2 horas da manhã aqui, eu fui levar a cachorro para passear, então quando eu cheguei, o quarto dele aceso, eu falei, cara, 2 horas da manhã, tá passando o limite, né? Abri a porta assim já para dar uma bronca, sabe? Falei, o que você está fazendo até agora? Ele falou assim, pai, vai começar o jogo, vai começar a final da NBA, quer assistir comigo? Eu falei, putz, cara, não deu nem para dar bronca. Eu falei, não, papai vai dormir, assiste aí e tal, amanhã você me conta. Então, assim, ele adora, cara, adora. E minha filha na escalada agora também pô, treina pra caramba, tá indo muito bem, cara, tá se dando muito bem. Ontem o Milwaukee Bucks conquistou o seu segundo título da história da NBA. Impressionante. É Engraçado. verdade. Uma das franquias que não havia ganhado com o nome da franquia. Isso é louco. É uma dessas questões que a NBA coloca de cidade, muda para um, muda para outro. Aliás, por falar nisso, eu até faço uma pergunta para você. Você é a favor de times itinerantes, como já aconteceu com o Aratinguetá, que veio aqui para a Americana um tempo, depois voltou? Como é que é esse negócio? Grêmio Prudente também, que depois virou Grêmio Barueri? Então, cara, eu acho que nos Estados Unidos eles têm já uma cultura disso, né? No Brasil, eu não sei se a gente tem uma cultura disso. Na época, você pegar basquete, vôlei, tinha os times pulavam de cidade para cidade, na época de Paula e Hortência, na época do vôlei com a Ana Mose, Ana Paula. Cara, o time acabava não criando uma identidade muito grande, porque lá nos Estados Unidos muda de cidade, tá, mas ele tem uma identidade, a franquia meio que mantém aquilo. E lá no Brasil muda de cidade, muda de patrocinador, de repente desapareceu o time. Você torce por um atleta meio que em particular. Então, eu não sei, cara. Eu acho que em alguns lugares dá certo, mas eu não sei se o Brasil tem essa cultura, não, cara. É aquela coisa, vai demorar um tempo até pegar a cultura americana de clube, da maneira eu acho que é difícil, eu acho que desse jeito é difícil. Ó, o Marcelo Del Mago, ele fala aqui que meu moleque aqui já viu jogos do teu filho jogando no Braga e falou que vai jogar com ele por aí. Fechou. É só chegar, tá precisando de gente. E ele fala aqui que, aliás, o Grego ontem entrou para dominar realmente impressionante o que o time do Milwaukee Bucks joga uma barbaridade. 40 pontos do jogo de ontem, isso é louco. Absurdo. É impressionante. Para quem pegou a era de Jordan, você olha hoje essa molecada, mano, parece que tá em outro nível, fisicamente, tecnicamente, né? Fisicamente é absurdo, cara. O que evoluiu o esporte é putz a vida, tá louco. Pô, é igual o futebol, né? Hoje a questão física já tá em outro patamar. É verdade. Ó, 50 pontos. Eu ia falar, você falou 40, eu falei assim, eu tinha visto 50 pontos, eu falei, putz, eu não vou corrigir porque eu não tenho certeza absoluta, mas foram 50 pontos do Antetokounmpo. Caraca, impressionante como o Gianni joga demais, hein? Aí ele fala aqui, vamos botar uma estátua pra ele lá, só falta agora. Tem que botar, MVP, jogou muito, cara, jogou muito, absurdo. Ele foi o MVP das finais, né? Diga de passagem. Bom, ainda falando sobre São Silvestre, vou agora passar para o ano de 95. E aí é que entra um mito, uma lenda, talvez um dos maiores corredores que eu já vi na minha vida, que é um poltergeist. Um cara que fez um trabalho todo feito, que era militar, né? Tava parte da questão militar, trabalhou com questão social, né? Depois foi campeão mundial de cross, né? Em Bruxelas, a Bélgica, um cara que colecionava títulos atrás de títulos, e na São Silvestre foi um negócio totalmente insano o que ele conseguiu fazer. Só não ganhou em 97 por conta daquele técnico do Cruzeiro que jogou a água em cima dele, né? E foi uma coisa, uma sacanagem absurda, né?
Eu acho que até hoje deveriam ter arrependimento por conta do tamanho que ele conseguiu fazer e do tamanho que ele conseguiu construir. E eu vou soltar essa imagem de 95 para falar sobre o Poltergar, e depois eu quero saber histórias sobre o Poltergar e também qual era o grande segredo também que ele tinha para chegar nesse patamar absurdo que ele construiu, e sem contar aquela vitória de 2000 com Marilson chegando no meio do caminho com quem não quer nada, ele, depois da corrida, abraçando ele, negócio absurdo, enfim. Dá uma olhada só, 95, hein? E, ó, faz tempo, hein? É do dia do 43:12, se liga só. 41 minutos, o Poltergar vem muito bem. O Simon Chemoio já fica lá para trás. O Moses Tanui recuperou a terceira posição, assim o Quênia ocupa as 3 primeiras posições da prova. Você viu o Chemoio e agora curtiu o Tanui e volta a sentir o ritmo constante, absolutamente constante do Poltergar. Impressionante o ritmo desse estreante na São Silvestre, atleta de 26 anos de idade, um ex-jogador de basquetebol que brilha no atletismo mundial. Este ano foi medalha de ouro, campeão mundial de cross. Foi medalha de bronze nos 10.000 metros do Mundial de Atletismo em Gotemburgo, na Suécia. Bicampeão da meia maratona de Escramilano em 94 e 95. Tem o terceiro melhor tempo do ano nos 10.000 metros. Venceu neste mês de dezembro provas de cross em Marselha, na França, em Bruxelas, na Bélgica. Entra na Avenida Paulista Poltergar. Vem o queniano, 1,82 m de altura, 62 quilos, 26 anos. Estreia na São Silvestre, mais do que com o pé direito. Estreia com vitória, trazendo mais uma vez o Quênia para a primeira posição. Quênia, país que fica no leste da África, que tem Nairobi como capital, uma população de 26 milhões de habitantes. Desses 26 milhões, 31% de analfabetos. Um país pobre, que os países ricos chamam de um país do terceiro mundo. Um país que enfrenta dificuldades sociais enormes, mas que vem no esporte se destacar, ganhar força, aparecer lá no alto do pódio numa prova do mundo. Vence Poltergar do Quênia. Fatura São Silvestre 1995 e traz com ele mais um queniano, Simon Chemoio, o bicampeão de 92 e 93, entra agora na Avenida Paulista e vem para ficar com a segunda colocação. Vai Simon Chemoio. Bom, ô César, Tanto que para abriu responder a sua pergunta, né? Como é que era o Poltergar? A relação, como você via ele e também qual era o segredo que ele tinha para chegar num patamar tão forte assim? Ele foi outro que bateu, que teve o melhor tempo do mundo em maratona, né, cara? Ele depois disso, ele foi o melhor tempo do mundo em maratona. E, cara, tem um negócio interessante, tem uma história interessante dele que era muito engraçada. Ele falava muito, eu não sei se ele falava mal ou se ele era muito tímido. Então, assim, logo que ele chegou, já campeão desse ano, teve uma entrevista coletiva na chegada do Poltergar e alguém fez alguma pergunta e aí traduziram para ele a pergunta e ele respondeu assim, tipo, você está preparado para repetir a vitória esse ano? E a resposta dele foi assim, yes. Aí passou a palavra para a tradutora, né? Era uma mulher, tal, que é uma tradutora. Aí falou assim, ele disse que sim, que está bem preparado, que ele treinou muito para essa prova, ele disse que treinou em tal lugar e que não sei o que lá, papá, e o objetivo dele é fazer tanto, não sei o que, papá, papá. Aí o repórter virou e falou assim, não, mas ele só respondeu yes. Eu falei assim, não, mas eu sei o que ele está pensando. Cara, foi fantástico, cara. Tradutor, eu sei o que ele está pensando. Muito bom, cara, muito bom. Muito bom, hein? Mas é fenômeno, né? Esse é fenômeno. Esse, putz, tá louco. Fenômeno. Você que acompanhou de perto, o que ele tinha para ele ser tão fora de série assim? Cara, não dá para saber. Era um cara, assim, você bateu o olho, um cara muito, muito na dele, muito, assim, legal, sabe? Quietão, assim,
tô falando assim, o contato que eu tinha com ele era um pouco antes da entrevista, no hotel ali, que a gente passava o dia no interior, assim, no hotel, então tinha a chegada dele e tal, mas é um cara, esses caras do esporte, esses caras que são assim, os melhores do mundo, eles têm alguma coisa, né, cara? Eles são diferentes de alguma maneira. Então, esse que você olhava, o cara flutuava, né? Você vê a corrida dele não é o cara grandão, o cara, eu não lembro a altura dele, mas eu acho que o Poltergeist é Você maior pegando que mais de eu. Assim. 90. Então, ele é, 1,90 m. ele é maior que eu, cara, ele corre e parece um bailarino, cara. O cara é leve correndo, o cara flutua, uma coisa absurda. Então. E tem uma imagem que é muito surreal, né? Na Brigadeiro Luiz Antônio de 2000, tá Tergar, Largar, que é o outro piloto outro atleta do Quênia. Aí você tinha um etíope, que eu não lembro agora quem que era, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que era o quarto colocado, e um jovem, um tal de Marilson Gomes dos Santos. É pouca coisa, aquele Caramba. mineirinho que estava aparecendo lá. Aí ele chega, ele dera um pouquinho, vai de pouquinho lá no meio da Brigadeiro, num lado dessas feras. Tipo, mano, como que pode você estar ao lado desses caras todos aqui e você não conseguiu ganhar a prova? Ele chegou em terceiro lugar, hein, naquela Uhum. prova. E aí, no baixo de um temporal absurdo, né? Aquela chuva enorme. Aí chega na linha de chegada, né? O já tinha cruzado, o largada que chegou em segundo tinha passado. Quando chega o Marilson para cruzar, quem é a primeira pessoa que vai lá para cumprimentar ele e dar um abraço? O Poltergeist. Ele chegou, Caramba. foi o primeiro a chegar e o primeiro a Ele era cumprimentar. muito gente boa, cara. A figura dele era muito. É o que eu tô falando, não tinha. Pô, ficava, jantava, não jantava com ele lá. Mas ele era um cara muito acessível, muito gente boa, muito gente boa. Era fácil trabalhar ali com ele. E tanto que a maneira como ele corria fez com que o Marilson aprimorasse para poder ganhar as 3 São Silvestres que ele viria ganhar Ah. depois. E é muito doido, né? Porque você imagina você correr com um cara que nem o Poltergeist e tal. Eu fiz uma pergunta uma vez acho que foi pro César Cielo, se eu não me engano, que tava falando assim, a parte emocional desses caras tem que ser uma coisa diferenciada, porque como é que você acredita que você pode ganhar de um cara desses? É muito maluco, cara. Você imagina assim, uma prova de natação. Pô, arrebentei, tô na Olimpíada, pô, fiz o tempo da minha vida, daí você alinha ali pra pular na piscina, olha pro lado, tá o Michael Phelps. Cara, como é que você vai ganhar? Que você tem que ter na cabeça para falar, não, hoje eu vou ganhar do Michael Phelps? Esses caras, a parte mental do atleta é uma coisa que ainda me intriga e encanta ao mesmo tempo, assim, cara. Aí depois você foi para os Estados Unidos. Quando você chegou nos Estados Unidos, foi aí que começou a grande era de Tyson, Leglock Lewis, o inglês, que viria a ser campeão mundial 2 vezes. Inclusive, na luta de 2002, que o Tyson estava evitando há um tempo, o inglês foi lá e ganhou. E você tinha uma geração gigantesca de pugilistas, talvez a melhor da história. Eu peguei o boxe, na verdade, eu fiz no finalzinho de São Paulo. Eu ainda estava em São Paulo, eu viajei para os Estados Unidos para fazer as lutas de boxe do Tyson, o título do Popó em Las Vegas. Então eu ainda não tinha mudado para os Estados Unidos. Quando eu mudei para os Estados Unidos foi em 2003. Aí depois de um tempo começou o UFC. Aí eu já estava nos Estados Unidos. Eu mudei para os Estados Unidos em 2003. E aí, vamos lá. A gente falou agora há pouco, é bom a gente contar a história mais maravilhosa da história. Né? 97, véspera da final da Copa América, em que o Brasil ia pegar a Bolívia em La Paz. Olha que coisa louca. Era madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil, se não me engano, 9 horas da noite nos Estados Unidos, quando Mike Tyson e Evander Holyfield fizeram a revanche. Em 96, o Mike Tyson enfrentou o Holyfield e perdeu por pontos. Naquela época, por conta, aí tinha aquela história da cabeçada na primeira luta, hein? A história da cabeçada, aquela coisa toda e tal. Primeira coisa, aí depois da segunda luta, aconteceu o que aconteceu, né? De tantas cabeçadas, houve
o Tyson com a questão da mordida, e depois ele admitido que ele tinha usado entorpecentes para a luta daquele dia. Primeira coisa que eu vou te perguntar em relação a isso, César. Como é que era a semana daquela luta? O que se comentava? O que se falava? E o que os personagens diziam para você? Cara, a luta do Tyson em Las Vegas foi... Em Las Vegas, o maior evento que eu fui, assim, fiz um monte de UFC, fiz outras lutas de boxe, mas a luta do Tyson era uma coisa diferenciada, era uma coisa que realmente todo mundo falava disso, e mudava o ambiente do hotel, era uma coisa, movimentava muito a cidade, assim, era uma coisa absurda. Tanto que o que chegou mais, assim, que eu vi, pelo menos, mais perto ali, foi uma luta que eu fiz do Mayweather, que chegou mais perto assim do Tyson, mas eu acho que o Tyson ainda era uma coisa, era maior, cara. E tinha o Team Tyson, que eles falavam, que era tipo uma torcida organizada do Mike Tyson. Então, cara, é uma loucura, é uma doideira. Então, putz, no dia da pesagem, que tem toda aquela encenação, assim, que eu ainda hoje me custa acreditar que é tudo tão real ali, aquele empurra-empurra, mas, cara, na pesagem, quando começou a confusão, cara, a torcida começou a brigar entre os torcedores, puta, os seguranças, foi no MGM essa luta, seguranças do MGM pulando para separar, cara, uma loucura. Eu tava com o Wilson Baldini, que é especialista em boxe, jornalista, também na época ele estava, se não me engano, no Estadão, e tava com ele lá. Foi a época que eu conheci o Baldini, gente boa demais também. Sim. Quando você foi falar com o Tyson a primeira vez, qual foi a reação? Cara, na verdade, com o Tyson, era muito difícil, não tinha tanto acesso. Era uma coisa que você tinha ali na hora da entrevista coletiva, tinha um pouco, mas muito pouco. Na primeira luta dele, foi interessante, quando ele perdeu do Holyfield a primeira vez, você vê como que como é que o cara sai da luta. Ele estava saindo, eu tava do lado dele, ele estava saindo assim, cercado pelas pessoas e tal, e um cara chegou assim do lado dele, e foi assim, muito próximo, então deu para ouvir bem. Eu falei assim, Tyson, o que você vai falar na entrevista? Ele chega e falou assim, o que você vai falar? Aí eu falei assim, não, eu vou falar que ele é um adversário muito difícil, que ele valorizou muito minha vitória e tal, não sei o que, papá. Daí o cara falou assim, Tyson, você perdeu. Cara, ele não sabia que ele tinha perdido a luta, cara. Caraca, maluco! Aí o cara vai tão na pilha, assim, pra entrevista e tal, e daí ele aí chegou na entrevista coletiva sabendo ali no caminho da entrevista que ele tinha perdido a luta, que até então a entrevista dele seria que tinha valorizado a vitória dele, cara. Detalhe que você entrava no ar por telefone, não era essa coisa celular. Pô, na época no título do Popó, eu tô no telefone celular, assim, daí tinha um conhecido. Cara, se eu não me engano, eu vou te falar um negócio, se eu não me engano, foi o Vitor Belfort, que o Belfort tava naquela luta do Popó. Eu tava com um telefone assim, eu chamei, eu falei, pô, Vitor, dá pro Popó, joguei o telefone assim pra ele, cara, ele pegou o telefone assim, deu pro Popó falar, assim, era tipo a entrevista do final da luta, que eu não tinha acesso ao ringue, né, não podia subir e tal, e putz, o Popó era safo, cara, o Popó saía falando, o cara é profissa, assim, no negócio, sabe? Aí pegou o telefone e tal, saiu falando e tal, como se tivesse a entrevista, assim, mas é bem, bem legal. E nesse dia da luta com o Holyfield, você estava em que área do ringue quando aconteceu toda aquela confusão das duas cabeçadas? A da mordida, eu tava, tipo, na terceira fileira, assim, Uau! Então você foi tudo na sua frente. Era muito próximo, muito próximo. Foi bem próximo. E esse daí, você está falando da história, tá? Esse daí tem uma história interessante, que o meu produtor na época, o Davi Presas, que até hoje está na Globo de Nova York, um cara experiente, muito bom, cara preparado, e quando rolou a mordida, assim, ele já virou pro lado, tinha um cara do nosso lado, que eu não sabia quem que era, ele falou assim, você é aqui de Las Vegas? O cara assou, eu falei assim, o que você faz aqui? Não, eu trabalho para não sei quem e tal, eu falei assim, quer trabalhar comigo as próximas horas? Tá aqui, ó, te dou tanto de dinheiro,
você faz parte da equipe agora, pô, onde é que eles vão levar? Aí o cara já sabia qual era o hospital e tal, não sei o que, papapá, já botamos, saímos, encerrei minha participação, que era por telefone, tinha um telefone fixo, assim, eu fazia a participação por telefone fixo. Tinha encerrado a participação, desliguei, aí saímos correndo e tal, pegamos o carro, fomos pro hospital, chegamos no hospital antes do Holyfield. Aí a gente tava na sala, assim, atento, só a gente, aí chegou o Holyfield, aí eu cheguei assim, falei assim, putz, precisava dar uma entrevista e tal, eu falei assim, só um segundo eu vou ser atendido lá e quando eu sair eu falo com você. Aí eu falei, tá bom. Aí, cara, ele entrou, quando ele entrou, chegou o mundo, assim, cara. Chegou televisão, um monte e tal. Daí o hospital já fechou todo mundo numa ala, aí prepara uma sala para ficar todo mundo e tal, lá, prepara lá para chegar, ó, daqui a pouco, depois de ser atendido, ele vai chegar aqui e tal. Falei, cara, dancei, né? Não tem... Ali já chegou já as TVs americanas e tudo mais. Aí quando ele sai, assim, da sala, ele saiu ele entrou na sala, assim, que tinham feito lá na sala de imprensa, né? Quando ele entra, assim, cara, junto uma muvuca de gente, assim, em cima dele, de não dá para chegar perto, assim, porque, cara, é guerra, ali é guerra mesmo, para chegar perto, não dá para chegar. Aí ele olha assim e fala assim, pede desculpa para todo mundo, fala assim, ó, desculpa e tal, mas eu prometi para ele que eu ia falar com ele primeiro. Sai assim, vem pra gente, fala com a gente, e daí vai dar entrevista pra galera. Então, assim, foi demais. Caraca, né? Primeiro mano. que o cara é sensacional, né? O cara ter essa consideração, vai, de um cara que, pô, do Brasil, que ele nunca tinha visto e atender desse jeito. Foi bem legal, mas mérito total pro produtor, que foi muito safo, cara. Muito Na safo. luta contra o Michael Muller, que foi a luta seguinte após a luta da mordida, você entrevistou o Holyfield, e o Holyfield muito solícito, falando calmamente e tal. O Holyfield era um... mais acessível do que o Tyson. O Tyson era muito difícil. Tanto que quando deu toda a confusão, então a gente foi procurar, a gente sabia mais ou menos onde é que ele morava, e daí a gente precisava chegar lá, eu precisava gravar um negócio, a gente vai lá, grava na frente da casa dele e tal, não sei o que, puta, fomos, andamos, daí chegamos lá no lugar, tinha uma caminhonete, assim, daquelas pretas, assim, gigantes, paradas, assim, e tal, e daí o produtor desceu, tinha um cara, assim, gigante, sentado, assim, na caminhonete, no portão da casa. Aí eu falei assim, pô, desculpa e tal, não sei o que, aqui que é a casa do Tyson. O cara não olhou pro lado. O cara ficou assim, olhando pra frente e tal. Falou assim, não, é que a gente é da TV brasileira e tal, só precisava gravar um negócio na frente da casa do Tyson. Só queria confirmar se aqui é a casa do Tyson e tal. Você pode só dizer isso pra mim? O cara, quieto. Falou assim, não, realmente, pô, a gente não vai incomodar, não vamos tocar campainha, não vamos fazer nada, só precisava saber mesmo se é aqui e tal. Aí o cara puxou assim, tava assim com a camiseta, assim, ele puxou assim a camiseta, uma tatuagem aqui, Tim Tyson. Ele puxou, só mostrou a tatuagem, não olhou pro lado, ele fez assim, voltou, continuou olhando pra frente, e falou, pô, é aqui a casa do cara. Aí voltou pro carro e foi embora. Aí fomos lá, gravamos o negócio lá e vamos lá. Então o Holyfield realmente ele tinha e o Holyfield mais acessível. Tanto que depois de um tempo, não lembro se foi aniversário dessa luta, tipo comemoração de alguma data dessa luta, que eu fui na casa dele entrevistá-lo, na casa do Holyfield entrevistá-lo. Cara, um palácio, cara, um palácio. Tinha uma casa que já era grande, que foi onde ele atendeu assim, a gente. Era uma casa que era no quintal da casa dele. Assim, cara, absurdo. Um absurdo. É muito. O Marcelo Dalmagro ele fala aqui que Popó, meu conterrâneo, além de ser um dos maiores boxeadores do país, é bom de bola. E a sorte que joguei no time dele, pra nem correr o risco de tomar uma porrada. E os caras lá chamam de baba, né? O que a gente chama de pelada aí lá na Bahia, baba. Agora, os caras jogavam direto. Popó adorava futebol, cara. Fiz algumas matérias com ele assim de ir, e, pô, não, é churrasco e futebol. Ele era bom ou não? Cara, o irmão dele jogava direitinho. Ele eu não lembro muito bem, não. Não correu o risco dele ficar bravo comigo, claro que jogava, craque. Mas, ó, você falou aí da questão do boxe, né? Depois você cobriu o UFC. Como é que é o nível de cobertura do UFC? Qual é a diferença?
e o que muda de um pouco de um esporte para outro, né, no nível do jornalista, no olhar do jornalista? Foram dois momentos muito diferentes. Então, assim, do mesmo jeito que o esporte vai profissionalizando cada vez mais, a parte da cobertura e tal também vai profissionalizando. O UFC é um evento modelo, vamos dizer assim. Cara, tudo funciona. É uma coisa absurda. É uma Tudo coisa assim. controlado. É assim, tipo, preciso de uma entrevista com o. Por exemplo, isso aconteceu. Jogava certinho aí também. O Marcelo também tá com medo dele. Mas, assim, uma luta, por exemplo, que aconteceu realmente, do Cigano. Assim, marcava antes. Pô, precisava de uma entrevista com o Cigano e tal, não sei o que, mas precisava ser um lugar legal, que precisava ter um fundo legal e tal. Daí eles, o UFC marcava, então vamos fazer o seguinte, a entrevista com o Cigano vai ser às 9 horas da manhã, na ponta tal da piscina tal do hotel. Você não pode atrasar. Você chegava lá, tipo, 9 horas da manhã, tá? Chegava lá 8h30, arrumava o equipamento. A primeira vez que eu fiz isso foi numa luta do Cigano, e aconteceu realmente isso. Eu falei assim, cara, os caras não vêm. Ninguém aqui. Nós, com equipamento montado e tal, não sei o que, papá. Aí chega um cara do UFC, tudo bem, tá tudo pronto, tá? Cara, 8:55, cara. Olha, tá tudo pronto aqui. Cara, 9 horas tá o Cigano pra te atender, te atende, super solícito. Os caras do UFC, era isso, tá tudo bem, liberado, ok. Cigano, agora nosso compromisso é tal, leva ele para outro lugar. Cara, então assim, tudo funciona. Tudo funciona no horário, tudo funciona, é muito certinho, cara. Para mim é um exemplo a ser seguido por outros esportes, cara, o UFC. Outro ponto que eu queria comentar com você também, que foi você cobrindo a Fórmula 1, numa era Schumacher, era de Rubinho e tal. Foram 2 temporadas que você cobriu, né? Então, eu fiz alguns grandes prêmios no Brasil, que ainda na época do Senna, tudo, e depois que eu cobri mesmo a temporada toda, aí eu devo ter feito umas 2 temporadas inteiras, eu fiz umas 2, e daí um período de algumas outras, assim, mas daí não a temporada toda. Já que você falou dessa época do Senna, como é que era o Senna frente a frente com você ali? É o outro cara que era muito profissional, cara. Muito profissional. Era um cara que tipo, aconteceu uma vez também. Ele ia dar uma entrevista e era no escritório dele lá em São Paulo. Chegou todo mundo e tal, cara, também. Sala forrada de gente e tal, não sei o que, todo mundo pronto. Chegou no horário marcado, respondeu todas as perguntas e tal. Nisso, já estava quase terminando, chegou uma repórter que, se eu não me engano, era da Rede TV. Chegou atrasadaça, assim, sabe? Aí montou e tal, mas na hora que acabou a entrevista, não pegou nada, assim. Aí quando ele levantou, bom, obrigado, levantou para sair assim da sala, ela chegou assim, pô, Senna, desculpa, eu cheguei atrasada e tal, não sei o que, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou assim, desculpa, mas se eu te atender sozinho aqui vai ser uma falta de respeito com os seus companheiros que chegaram no horário. Virou as costas e pum, foi embora, cara. Aí, pai, tal, porque o cara é metido, porque não sei o que lá. Cara, o cara tava certo. Ele falou assim, pô, quem chegou atrasado vai ter uma exclusiva. Todo mundo que chegou no horário aqui tem uma coletiva. Quem chegou atrasado vai ter uma exclusiva. Então, era complicado. Então, assim, o contato que eu tive não era o contato que teve, tipo, Galvão e tal, que foram muito mais próximos dele, Reginaldo. Mas o contato que eu tive era, como era só lá, na época dele foi só lá em São Paulo mesmo, eu fazia muito, como ele ganhava muito corrida, fazia a chegada dele no Brasil. Não sei se você lembra dessa época, mas fazia para fazer para o dia seguinte para o Jornal Nacional, fazia a chegada dele de manhã lá no aeroporto de Cumbica e tal. Então, assim, eu fiz muitas entrevistas com ele ali no aeroporto e tal. Aliás, eu tenho uma historinha para contar, que é o seguinte. Quando o Senna ganhou o tricampeonato, em 91, ele ganhou no Grande Prêmio do Japão. 2 semanas depois, teve o Grande Prêmio da Austrália, lá em Adelaide. E aí, aquela corrida que foi a mais curta da história da categoria, que durou menos de meia hora, 40 minutos por causa da chuva. Beleza. E deu vitória do Senna, ainda por cima. Beleza. Aí, cerca de 2 semanas depois, né, ou 3 dias depois, ele voltou ao Brasil, em Cumbica, para morar na casa dele. 2 semanas depois, eu nasci. Caramba. Olha que coisa louca. 2 semanas depois que ele embarcou no Brasil como tricampeão do mundo, eu nasci.
Então, ou seja, eu não tinha visto o campeonato. Tipo, é muito Caramba, louco. cara. É muito impressionante o negócio desse. Aí, beleza. Quando você foi pra temporada completa, foi em que ano aproximadamente? 96, talvez. Eu peguei o Rubinho, cara. Era o Rubinho Tá, na. 97, Peguei talvez Rubinho na eu lembro que você tem Jordan. algumas coisas. Rubinho na Jordan. Sim. Cara, era O Rubinho ele interessante, né? teve na Jordan de 93, 94, 95 e, se eu não me engano, 96. Então eu devo ter pego 96. Eu cheguei a pegar ele na 96 não. Ferrari. Eu cheguei a pegar. Eu peguei a troca dele ali. Eu peguei a época do Rubinho saindo de uma indo para outra. Da Stewart, desculpa. Eu falei. Ele foi para Stewart. Eu fiz o Rubinho, não foi na Jordan, não, desculpa. Eu fiz o Rubinho na Stewart e depois na Ferrari. Ou seja, lá em 98, 99 e depois em 2000, quando ele chegou para Ferrari. Foi isso, foi isso. Como é que era a cobertura do dia a dia lá? Cara, é difícil, não é? Os caras não são. O Rubinho, cara, sempre foi muito gente boa comigo. Esse cara sensacional, me dava muito bem com ele, muito bem com ele. E os pilotos brasileiros em geral. Mas não era fácil, não, cara. Não são tão acessíveis os pilotos, não. Também, mesma coisa, profissional pra caramba. Marcou horário, tava lá, te atendia, mas não tinha uma. Na época ali, não tinha uma relação assim com os caras. Com os brasileiros, sim. Com os brasileiros, puta, almoçava junto ali no box da equipe e tal, não sei o quê, trocava ideia. Tanto que, pô, você gosta no paddock, você gosta dessas histórias. Então, uma vez estava era aniversário acho que era aniversário do Rubinho. E eu tava almoçando eu, ele, mais um cara assim, tava na mesa e tal, batendo papo e tal, de repente, tava na época da Stewart. Chega o Jack Stewart. Chegou e tal, chegou assim por trás e tal, falou, Rubens, queria te apresentar uma pessoa e tal, o Phil Collins. Cara, aí sentou assim na mesa. Aí ficou Rubinho, Phil Collins, eu, Jack Stewart. Sabe quando você fica olhando e fala, caraca, onde é que eu tô? Sabe quando você fica meio extasiado, assim, onde você foi parar? Muito, muito, muito doido, cara, muito, muito maluco. Aí tava lá, pô, aniversário, parabéns e tal. Falei, cara, o Phil Collins foi o aniversário. Mas aí, você chegou a ver o Schumacher na tua frente ou não? Não, cara, o Schumacher também tem uma história, assim, fiz algumas entrevistas com ele, e uma das entrevistas que eu fiz, eu arrisco dizer que foi a última entrevista que ele deu antes de sofrer o acidente. Porque ele participou nos Estados Unidos, em Oklahoma City, teve uma prova de negócio de cavalo, que chama marcha. Um rodeio. Não é rodeio, é um circuito que eles fazem, ela chama marcha, acho, se eu não me engano. E a mulher dele gosta muito disso e tem cavalo disso. E ele, para dar uma força e tal, a Corina, né? E ele, para dar uma força, ele começou meio que a praticar, e para dar visibilidade para o esporte, ele foi e participou dessa prova em Oklahoma City. E os caras me mandaram para cobrir essa prova porque o Schumacher ia participar. E daí tinha um brasileiro lá que também tinha o cavalo e tal, e daí eu entrevisto o Schumacher, e daí uma semana depois, cara, ele sofreu um acidente. E não tava na época de corrida, nada, né? Então eu arrisco dizer que foi, se não a última, uma das últimas dele, porque realmente foi logo na sequência ali, o acidente não estava em temporada, nada. Sim. Essa entrevista que você deu pro Schumacher foi literalmente a última para uma televisão brasileira. Certeza, não, aí certeza absoluta, Mas o Schumacher ele era assim, muito frio, muito calmo, muito... Cara, é o que eu tô falando, profissional. Você fala assim, era simpático? Era, mas profissional, assim, era simpático aquela hora que tinha que ser simpático. Depois passava, se cumprimentava, não tinha e aí, beleza, vamos trocar ideia. Não era uma coisa que... tanto que quando ele descia do carro, ele descia e ia direto, assim, eu falava, cara, esse cara da TV alemã tem moral, porque ele descia do carro e ia pra TV alemã. Aí falar, não, o cara tem contrato, que quando ele sai do carro, ele tem que dar uma entrevista, ele responde 2 perguntas ali, então... Agora, como é que foi a sua ideia de querer ser narrador? Cara, isso daí não foi não partiu nem de minha ideia. Isso daí foi o seguinte, eles estavam montando o canal Sony, comprou os direitos de transmissão do tênis feminino, da WTA, e em português. E daí era, na verdade, para a América Latina, então tinha a transmissão em português e espanhol.
eles estavam montando a equipe, e um dos caras convidados para a equipe como comentarista foi o Jaime Oncins, que estava morando em Orlando. E daí, o cara que estava montando a equipe, que era um americano, chamava Vincent, perguntou pro Jaime, falou, pô, se ele conhecia algum narrador. E daí o Jaime falou assim, cara, deixa eu dar uma pensada e tal. Aí o filho do cara que tinha sido meu diretor na TV Globo, João Pedro, tava jogando com o Jaime, na escola que o Jaime era técnico. Aí ele perguntou pro João Pedro, falou, pô, você sabe de algum narrador aqui e tal? Eu falei assim, olha, tem o César lá perto de Miami, ele é repórter e tal, mas, cara, vê com ele lá. Aí o Jaime me ligou, falou, ó, você narra tênis e tal? Eu falei, cara, nunca narrei, mas... Falou, ó, um cara vai te ligar aí, se vira. Eu falei, ah, beleza. Aí esse Vincent me ligou, falou, ó, putz, você tem e tal, não sei o que, vai ter, você narra? Eu falei assim, não, narro, eu tenho experiência com esporte e tal, entendo de tênis, já joguei, brincando, mas sei e tal. Então acho que não teria problema, não, e tal. Ah, então tá bom. O único problema é o seguinte, o estúdio, você precisar dar um jeito de chegar no estúdio e tal, porque não tem verba para viajar e tal, papá, papá. Falei, não, beleza, onde é que fica? Falei assim, não, fica em Fort Lauderdale. Cara, era 20 minutos da minha casa o estúdio. Então, assim, era Caraca! muito perto, era coisa absurda. O Jaime tinha que viajar de Orlando para lá, mas para mim era do lado de casa. 5 Aí, minutos você tá lá. aí fui, aí ele montou uma equipe que era legal pra caramba, cara, foi muito joia, foi uma coisa muito legal, uma experiência muito boa, porque a equipe do Brasil, eu narrava, aí tinha o Jaime Oncins, a Vanessa Menga e o Larry Passos. E, cara, o Larry também é outro cara o Jaime também, os três, mas o Larry, pô, cara, que cara joia. O Jaime também, puta, os três, cara, os três. A gente teve a relação ali foi muito boa. E narrava assim, era ao mesmo tempo, né? Então ficava lá num estúdio na sala do lado em espanhol, que era o Nicolas Pereira, a Arantia Sanches, a Patrícia era Pato, que era uma argentina, e o Pablo, que era um chileno, e também tinha uma outra chilena lá que, cara, ficava ali, daí, então, nos intervalos, assim, dos jogos, todo mundo conversando, cara, demais, assim, foi um negócio muito, muito jóia, foram, acho que 2 temporadas ali que a gente fez ali junto. Quanto tempo você levou para pegar o jeito da narração? Cara, no tênis não foi muito tempo, não, porque é uma coisa é muito mais cadenciado, é muito mais lento, e eu nunca me meti na parte técnica. Então eu levava muito ali o ritmo da narração e tal, mas assim, a parte técnica era Jaime, Vanessa e Larry, entendeu? Então. Você deixava o comentarista falar. Exatamente, eu não dava palpite, tipo, ah, não, fulano tá. Não, era contagem e tal. Então, assim, foi uma coisa meio que legal. Então, ali foi. Você pegava um estudo básico ali. Eu estudava bastante, sabia bastante assim, do atleta, de resultados, tinha uma pesquisa muito grande. E quando o DAZN apareceu na tua vida? Então, aí terminou o tênis, aí fiquei um tempinho ali tocando minhas coisas e tal, fora de TV, fazia até um freelo ou outro ali para a TV Globo ainda. E aí o DAZN, um cara, como que foi? O cara me ligou uma vez falando que tinham falado de mim e tal, porque eles iam transmitir um jogo de tênis, se eu podia fazer. E daí eu fui para fazer um jogo de tênis lá para eles. Na verdade é o seguinte, eles tinham o Nicolas Pereira, ele fala português, e tinham chamado ele para narrar, só que ele narra em português. E daí acabou meio que não tendo uma aceitação muito grande do público, que, o cara tem sotaque, não sei o quê, papapá. E os caras começaram a procurar. No YouTube tinha. E os caras começaram a procurar algum narrador em português. E daí me encontraram, como eu tinha feito tênis, tal, falaram, me falaram de você e tal, não sei o que lá, papá. Eu fui. Aí quando eu fui, ele chegou, eu narrei lá o tênis feminino, aí o cara do DAZN virou e falou assim, cara, você conhece alguém que entenda de boxe? Eu falei, cara,
eu falei assim, na verdade, eu gosto de boxe. Eu tive que meio que aprender, entre aspas, o tênis, mas eu sempre fiz esporte de combate. Puta, UFC e tal, eu gosto de MMA, eu pratico jiu-jitsu, então eu sempre assisti muito boxe. Assim, mas você narra? Eu falei, cara, narro. Aí os caras me colocaram para narrar uma luta de boxe. Aí curtiram e tal, não sei o que, mas você, e automobilismo e tal. Eu falei, cara, se eu puder chamar um parceiro meu aí que é para comentar, porque daí a parte técnica ele leva e tal, não sei o que, papá. Aí beleza, topo. Aí, pô, André Dueck foi. E puta, que também é outro gente boa demais, cara. Aí começou, cara. Daí tinha um torneio de Muay Thai. Aí chamei um outro amigo meu que manjava de Muay Thai e tal, não sei o que lá pra... Aí chamava, eles iam junto, assim. Aí virou um. Aí virou. Aí foi. Aí fiz futebol, Muay Thai, boxe, moto velocidade, Indy, aí foi. Aliás, esse moto velocidade que você tá falando aí é o campeonato mundial de Superbike. Exatamente. Que o Dazon chegou a ter os eventos e tal. E nessa época aí do boxe, você sabe que tinha o Gustavo Roman, né, como um dos narradores daquela época e tal. E quando ele teve a Covid-19, você teve tempo para assumir a função dele ali antes de você vir para Portugal? Cara, na verdade eu fiz, aqui em Portugal, eu cheguei aí, eles fizeram algumas lutas de boxe narrando de um estúdio que tem em Madrid. E daí eles me mandaram 3 finais de semana lá para fazer. Eu fiz lá nos Estados Unidos ainda, eu fiz aquela luta do Anthony Joshua, que ele perdeu lá do gordinho lá do Roriz. E eu narrei ainda nos Estados Unidos. Aqui eu fiz, cara, o Canelo, eu fiz o Triple G, o Galovski lá, e fiz uma outra do King, como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara agora. Mas fiz já que quando eu já estava aqui em Portugal. Então, porque eles tinham um esquema que, na verdade, dependia do local, não era nem do narrador. Tipo, é assim, esse evento aqui precisa ser feito na Espanha. Quem tem lá? Ah, puta, tem o César que tá perto, manda o César. Entendeu? E daí, depois disso, a gente recebeu um kit, que era um kit de narração, aí narrava de casa. Aí foi a época que eu narrei mais futebol. Ah, entendi. Quando você soube que o Gustavo Roman tinha aparecido, qual foi a primeira reação que você ficou sabendo? Cara, é triste demais, né, cara? É um momento muito triste, eu acho, não só dele, cara. Tem, sabe, várias pessoas, vários conhecidos que, cara, é um momento muito, muito esquisito, né, que a gente tá passando agora. Um período muito triste, né? É aquele período que você tem que ser autoaprendizagem para gerar mais conhecimento, ao mesmo tempo levar um pouco de entretenimento para as pessoas. Exatamente. É uma coisa. Como é que você. Putz, num momento tão complicado assim, principalmente quando teve a volta, né, de transmissão de eventos esportivos e tal, puta, morrendo gente pra caramba no Brasil e tal, fazendo a transmissão pro Brasil, como é que você faz uma transmissão tão festiva? O esporte está de volta, não sei o quê. Como, cara? Os caras estão morrendo, o cara tá morrendo, sei lá, 4 mil pessoas por dia. Como é que você tem uma festa como se nada tivesse acontecendo? Entendeu? Então você ficar buscando esse equilíbrio, ao mesmo tempo que a pessoa está precisando dessa diversão para deixar um pouquinho mais leve ali, cara, também não está nesse clima todo de festa, então é complicado. Agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez nenhum jornalista perguntou até hoje, né? Que é o seguinte, você ainda tem contrato com a Globo? Não, eu na verdade é o seguinte, quando eu saí da Globo, que eu mudei para os Estados Unidos em 2003, eu tinha ainda 2 anos de contrato. Meu contrato ia até 2005. E aí o meu plano era passar 1 ano nos Estados Unidos. Minha mulher também trabalhava como repórter na Globo e a gente tinha conversado e tal. E na época eu sentia, nós sentimos, não só eu, mas que assim, precisava desenvolver um pouco outras áreas.
Então, o nosso plano era ir para Los Angeles, fazer um curso lá em Los Angeles de uma parte mais técnica da televisão, de câmera, edição e tudo mais, para voltar mais completo. Então, a ideia é passar um ano nos Estados Unidos e voltar legal, dominando mais essas outras áreas. E daí o meu diretor na época, que é aquele que eu falei, o Marco Mora, falou assim, pô, Sérgio, você não vai voltar. Eu falei, não, vou, daqui um ano eu tô de volta e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente encerra teu contrato, e se você voltar, a gente faz outro. Eu falei, tá bom, beleza. Aí fui, no final desse um ano, acabou tendo um convite da Globo Internacional para fazer o Planeta Brasil, no final de 2003, para trabalhar com a Lu, com a minha mulher. A gente trabalhava junto, direto, e exatamente colocando em prática o que a gente tinha aprendido nesses cursos Putz, Capi. Acabei de falar, cara, que eu levei um amigo meu para fazer o Muay Thai comigo, era o Capi, cara. O Capi foi meu comentarista lá, cara, lá no Dazon. Gente boa demais, cara. Gente boa demais. Mas continue. E... cara, acabei perdendo aqui, desculpa. E aí, com essa questão do Mora com o contrato que tinha acabado... Então, aí pintou o convite para a gente morar em Los Angeles ainda, para fazer o Planeta Brasil por um ano. Aí fiz o contrato com a Globo Internacional. Aí fizemos um ano. No final desse um ano, a gente ia voltar ao Brasil. Isso 2004, final de 2004. Ia voltar ao Brasil. Aí o diretor na época, que era o Amaury Soares, fez o convite da gente, falou assim, ó, eu vi que vocês mudaram, viajaram muito e tal, a gente teve uma reunião com ele, a gente falou assim, ó, precisamos falar com você. Eu falei assim, não, eu também preciso falar com vocês. E a gente estava indo para avisar que a gente ia voltar ao Brasil. O assunto era esse. Aí, pô, aquele negócio, fala você primeiro. Não, diga lá, Amaury e tal. Eu falei, não, é o seguinte, eu notei que vocês viajaram muito aqui para Nova York para fazer o Planeta Brasil e tal. Meu convite é o seguinte, vocês querem mudar para Nova York? E eu tenho um aumento de tanto, tal, para bancar a mudança. E falei, cara, daí falei, Lu, putz, oportunidade boa, né? Morar em Nova York mais um ano e tal. Pô, a gente fica mais um ano e volta. Isso 2005. Aí ficamos em 2005. Aí, mesma coisa, final de 2005, pô, reunião e tal, não sei o que, papá, pô, avaliação, beleza e tal, papá, pô, Lu, vamos avisar que a gente vai embora, tá? Aí, reunião de avaliação em 2005, pô, não, legal, renovaram, vai ter outra temporada do programa e tal, e o seguinte, esse ano nós vamos pra Copa do Mundo. Falei, putz, Copa do Mundo, não dá pra falar não. Aí ficamos em 2006, aí o filho nasceu em 2007 lá nos Estados Unidos, aí ficamos, aí não teve volta. Então, desde 2003 que eu não tinha mais um contrato fixo com a Globo, sempre, continuo até hoje. Outro dia me ligaram e tal, pedindo para fazer uma reportagem aqui, acho que a última que eu fiz foi do Abel Feira, do técnico do Palmeiras, que é aqui de Penafiel, que fica aqui perto, então fui lá entrevistar os amigos dele e tal, então, mas não tenho contrato com eles, não tenho mais. Interessante. Então, quer dizer, você construiu uma forma de contrato com a Globo que fizesse com que, se caso precisarem de você, você vai lá para ajudar. É isso? Exatamente. Eu gosto muito da TV, cara. Eu vivi minha vida inteira na TV Globo. Então é uma empresa que cara, não tem um A para falar dos caras. É uma coisa que, assim, tudo que eu vivi profissionalmente, a maioria ali do tempo, ó, você vê, da TV Campinas, 1986, dá uma olhada quanto tempo faz, cara. Então, é uma relação, assim, que eu tenho, pelo menos, com a televisão, mudou muita gente, tal, não é mais o pessoal, alguns ainda estão lá, mas não é todo mundo, mas eu tenho uma relação muito, muito boa, graças a Deus, com eles. Qual é o seu plano de carreira? Você pretende durar mais quanto tempo na profissão? Quando você pretende voltar, de repente, ao Brasil para trabalhar? Como é que é o seu futuro? Cara, pergunta boa, cara. Engraçado, eu nunca, de verdade, eu nunca fiz muitos planos para o futuro, assim, cara. Pergunta difícil, cara. Eu não tenho nenhum plano, assim, não é... Eu acho que, assim, apesar de fazer algumas vezes quando precisam e tal, reportagem, não é uma coisa que hoje já me atrai tanto, assim. A narração é uma coisa legal, uma narração, o
período tanto do Canal Sony quanto do DAZN foram períodos bem legais, mas assim, eu não faria um plano de voltar para o Brasil para tentar ser narrador. Eu acho que a gente agora tem uma casa de chocolate aqui em Braga, cara. Então eu estou apontando aí para uma outra direção, assim. Acho que agora eu quero acompanhar, eu quero muito, 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 de verdade, assim, eu quero acompanhar os jogos do meu filho. Eu não voltaria. Porque para trabalhar com esporte não adianta, você vai trabalhar no final de semana e tal, e os jogos deles são no final de semana, as competições da minha filha no final de semana também. Então, cara, eu quero ver as crianças, quero ver, acompanhar mais isso. Então, se alguma televisão te convidasse para te fazer para trabalhar, teria que ser um evento que não atrapalhasse a sua rotina de vida para acompanhar o seu filho. Cara, hoje eu acho que eu não. É difícil, né, falar mas assim, hoje já faz tempo, hoje, ontem e amanhã. Hoje é missão. Hoje, ontem e amanhã, não, mas assim, minha prioridade é a família. Hoje eu não. Eu acho que esse período de dedicação total ao lado profissional, para mim, passou. É uma coisa que eu curti muito, gostei muito, mas hoje a minha prioridade é outra, cara. Hoje eu quero acompanhar as crianças mais de perto, entendeu? Quero viver mais isso. Eu brinco, tava brincando, que agora todo mundo tava falando do negócio do Medina, que queria levar lá a esposa para a Olimpíada. Cara, não sei o que, mas, cara, é isso, cara. Eu fico fazendo planos assim. Eu não tenho um plano de falar assim, não, em 2004 em 2024 eu gostaria de estar em alguma emissora para fazer a Olimpíada de Paris. Não, eu falei, puta, 2024 eu queria pegar minha família e assistir um jogo lá, entendeu? É diferente. E não é uma coisa, falar assim, não, que metido, vai para Paris. Não, não é isso, cara. É que é diferente. Hoje ainda vivendo aqui, nossa mudança aqui foi exatamente para isso, mudança para a Europa, para tentar mostrar para as crianças um pouco mais do mundo, né? E então acho que é a tentativa agora. Então, se fosse para alguém te convidar, seria para um evento tipo uma Champions, por um período X num país próximo a você, né? Quase fui, cara. Nessa daqui agora, eu quase fui. A Globo chegou a chamar para fazer eu ia ficar na Itália, no grupo que jogou na Itália. E daí meio que tava quase tudo fechado e tal, e daí deu uma enrolada ali que meio que eu desisti, e eles também ficaram assim, porque é o que eu tô te falando, como é a prioridade, cara. Na época, falei, cara, um tempo fora, esse negócio de pandemia, cara, torcida, muita gente, eu não tinha sido vacinado ainda, fiquei meio cabreiro, cara, aí não rolou. Agora aí na Europa, como é que tá a situação por aí? Aqui em Portugal, viveu uma fase que foi muito boa, no começo controlaram muito bem, depois aumentou bem, virou dos países da Europa que um país que estava preocupante, mas não aqui na região norte, mais para a área de Lisboa, mais no sul. Agora, ultimamente, deu uma crescida nos casos de novo e um pouquinho mais aqui para o norte, mas é uma coisa muito... não é absurdo, assim, cara. O número de vacinação aí é praticamente o país todo, já quase ou não? Eles estão agora, o plano é em agosto e setembro vacinar os jovens de 14 a 18 anos, que seria agora em agosto e setembro, para volta às aulas, as aulas voltam em setembro, antes das aulas. Bom, a gente está na reta final da entrevista. Eu vou aproveitar para fazer um jogo rápido com você. Vamos lá. Vou falar uma pessoa, uma personalidade, uma emissora, e você pode descrever em uma frase ou comentar algo a mais em relação à pessoa ou à emissora em questão. Tá. Márcio Mora. Marco Mora, meu ex-diretor? Isso. Cara, sensacional. Old school total. Aprendi demais com o cara. Gostava muito dele. Roberto Tomé. Gente boa, cara, gente boa. Tivemos um contato bom, gremista doente,
E bom repórter, bom, era um cara muito sério, muito sério. Um cara, faz muito tempo que eu não vejo o Tomé, mas tive uma relação boa no esporte. Mauro Naves. Cara, foi uma relação muito próxima mesmo. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas, cara, o Mauro é gente boa. É um cara que senta numa mesa ali, ele vai ter sempre uma história. É um cara muito simpático, muito conversador. É um cara que leva bem esse negócio. Ele é gente fina, gosto dele. TV Globo. Vivi a maior parte da minha, quase toda a minha vida profissional na TV Globo. É uma coisa, eu brinco que eu tenho um vínculo emocional com a TV Globo muito grande. É uma coisa que não tem um A para falar mal da relação que eu tive com a TV Globo, o jeito que a TV Globo sempre foi comigo, foi fantástico. O esporte no Brasil. Caraca, velho. Esse merecia um carinho um pouquinho maior, eu acho. E já faz tempo já. Eu acho que o Brasil, ele ainda... o esporte brasileiro, ele se sustenta na genialidade de algumas pessoas. Não é uma coisa que tem tanto uma preparação, uma estrutura muito boa. De repente aparece um gênio, de repente aparece um Gustavo Kuerten e o tênis do Brasil vira o número 1 do mundo. Mas não é porque o tênis do Brasil teve uma preparação, não, é que de repente um gênio apareceu sendo treinado pelo Larry, que é outro cara de outro planeta, e dá certo. Aí, pô, vira. Aí, pô, você pega aí o basquete, aparece um Oscar e vai lá e ganha o Pan-Americano. É sempre meio que dependendo de surgir um gênio. Então, e acaba não aproveitando, né, essa genialidade dessas pessoas e levando adiante. Assim, eu acho que merecia mais carinho. A família. Cara, a coisa mais importante que tem para todo mundo. Para todo mundo. É uma coisa que... cara, hoje eu falo, assim, ainda mais com a pandemia, falo todos os dias com os meus pais e tal. É uma coisa que é muito importante, cara, muito importante. Se o que você falaria para o atual César Augusto, para aquele jovem César Augusto? Cara, eu falo até hoje, não é nem para o jovem César Augusto, eu falo para os meus filhos e tal. Eu falo, cara, segue o que o teu coração manda aí, que vai ser o caminho certo, cara. Você pode até dar uma cabeçadinha ou outra, mas se o coração tá mandando, vai ser o caminho certo. E que dica que você daria para aquele que está começando na faculdade ou que quer ter o sonho de ser jornalista, narrador, repórter? Pelos caminhos que você aprendeu ao longo do tempo? Cara, acredita. Acredita. Vai ter um monte de gente, a maioria talvez. Não, porque é difícil, porque não dá, porque... Cara, acredita, vai e faz. Ainda mais hoje, que você tem tantas ferramentas, né? A gente aqui conversando, aqui, 2 horas de bate-papo, você no interior de São Paulo, eu na Europa, cara, olha as ferramentas que a gente tem hoje. Antes não tinha isso, cara. Antes essa entrevista aqui era impossível fazer, era uma coisa absurda. Você tinha que viajar com uma equipe, um cinegrafista, um iluminador, para fazer, né? Puta, cara, hoje tem muita ferramenta. Eu acho que hoje o jornalista cara, ele tem que se preparar muito. É muito mais do que na minha época. Na minha época você tinha que se preparar, mas hoje, com essa velocidade de informação que você tem que ter a mesma profundidade, vamos dizer, que tinha na geração anterior, numa velocidade muito mais rápida, muito mais ágil o negócio. As coisas acontecem muito mais rapidamente. Você não pode comer bola ali um tempão, mas você também não pode atropelar. Então, e conhecer essas ferramentas, acho que tem um desenvolvimento, tem que ser muito grande. Então, assim, línguas, investe nisso, cara, aprende. Você tem um monte de gente, não tem dinheiro para pagar uma escola, cara,
tem um monte de app que te ensina, vai, se esforça, línguas, para você ter contato com as pessoas. Não adianta, cara, você vai querer uma entrevista com, sei lá quem, com o Lewis Hamilton, você vai ter que falar inglês, cara, não adianta, não tem mágica, entendeu? Então, assim, você só vai, eu acho que, se desenvolver mesmo, crescer nessa facilidade que nós temos hoje, se você falar, no mínimo, o inglês. Então, isso é uma coisa que eu daria de dica, e esse de estar ligado, cara. Tá ligado em tudo que está acontecendo. Todas as ferramentas que você tem acesso, como é que faz, aprenda a fazer. Hoje você tem que ser um profissional completo. Antes você era repórter, antes tá legal. Hoje até existe ainda esse modelo. O cara que é o repórter, ele é o repórter. Cara, mas você tem que ser mais. Tem que ser mais. Muito bem. César, eu quero te agradecer muito pela tua presença, por ter disponibilizado o seu tempo. Eu quero te desejar todo o seu sucesso do mundo. Eu espero que as portas da imprensa, às vezes, quem sabe, abrem para você aí no futuro. Espero que você volte a narrar em breve, que você volte a reportar em breve. Você é um cara que tem uma história muito gigantesca, que muitas vezes as pessoas talvez não tenham o seu devido reconhecimento, porque a gente sabe muito bem disso, né, César, que o profissional de imprensa, muitas vezes ele tem um momento ali que é específico, mas é que as pessoas, elas não, como eu posso dizer a palavra? Elas não valorizam o profissional, a pessoa, o que o cara construiu, o que ele pode passar de legado para as pessoas. Eu tenho certeza que você é um dos caras que construiu a história do esporte, que esteve em praticamente todos os eventos importantes do mundo. Então, só tenho que agradecer muito. Quando você quiser, só vir falar comigo, para a gente abrir um espaço para falar de novo. E caso eu pinte alguma novidade, para perguntar mais coisas novas para você. E assim, eu me sinto muito agradecido, porque é a primeira vez que eu estou conversando com um profissional da época da Globo, que nunca imaginei isso na minha vida. Que legal, cara, ao longo do tempo. Então, é um pouquinho de um sonho que está começando a realizar, mesmo com quase 10 anos no Web Rádio, depois de tanto tempo com o Borussia Dortmund Brasil que eu estou aí, desde 2016. Então, assim, eu me sinto muito feliz de ver o seu sucesso que está fazendo aí na Europa, a tua vida que você construiu aí, e, enfim, só tenho que agradecer mesmo, e se você quiser mandar um recado final para a galera que está nos acompanhando, por favor. Cara, eu que tenho que agradecer, cara. Eu adoro bater papo, cara, adoro fazer amizade, eu gosto, eu fico trocando ideia, então é uma coisa que eu que tenho que agradecer. Você está falando do reconhecimento, então uma coisa que eu daria dica para as pessoas, então, cara, não faz para você, não faz para ninguém, não faz pensando que, tipo, num reconhecimento, pode rolar, pode ser legal, pode, mas, cara, é tão bom, é tão a sua satisfação, assim, pessoal e tal, de fazer alguma coisa bem feita. Então, cara, eu é que tenho que agradecer esse bate-papo, foi uma noite agradável. Maravilhoso. Para mim é uma aula, é um aprendizado que eu tenho que levar para o resto da vida. E certamente, quando a gente vai conversar nas redes sociais, a gente sempre vai tirar alguma dúvida e tudo mais. E, ó, quem quiser, quem tiver aí algum indicado aí para querer vir fazer parte, fazer também, entrevistar comigo aqui também, estamos aí à disposição, hein? Estamos aí para isso, aí para aprender um pouco mais, que é muito bom aprender com feras como o César, porque, mano, não tem como, eu sou apenas um aprendiz. Todos nós acreditamos que sejamos um aprendiz da nossa vida. Todos somos. Ó, só para deixar um recado final, o Marcelo Damago, ele fala aqui, ó, parabéns para vocês, grande abraço, Cezão, parabéns, e quem sabe não nos encontramos em Portugal depois de quase 12 anos. Se Deus quiser. E sucesso. Se Deus quiser. Valeu, obrigado por ter acompanhado. Valeu todo mundo que nos acompanhou, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu. Tchau.